Oi, gente! Eu tô aqui hoje para começar com o primeiro bloco da Blue Wave Podify, muito entusiasmado para trocar essa ideia com vocês e trazer, é claro, muita experiência para bater papo, para a gente dar boas risadas, chorar, porque eu sou chorão mesmo, sou emotivo, então já vi que vai ter muita história que eu vou chorar. E para começar esse podcast, claro que eu não podia deixar de trazer uma pessoa que é maravilhosa, incrível, também imigrante, uma pessoa que trabalha em uma área que eu sou apaixonado, que é o direito, é claro. E hoje ela está aqui para poder contar para vocês um pouquinho da história dela, um pouco de como foi a formação dela, como foi imigrar, as experiências dela, e tem muita coisa legal por aí, que é claro, é a doutora Jéssica Muniz. Muito Muito bem-vinda. obrigada pelo Imagina, obrigado convite. eu. Estou muito feliz para estar aqui, compartilhar as experiências também e inspirar alguém que Ah, com certeza. É esteja muito bom quando a gente querendo. tem essa troca, né? Pois Eu, é, particularmente, eu gosto muito dessa. Eu gosto da comunicação em si por isso. Eu acho que a gente, principalmente quem tem essa vivência, a prática, sim, como é o caso, né? O seu caso, outras histórias que nós vamos trazer aqui para as pessoas, é muito legal essa divisão, essa troca de ideias. E eu falo muito mesmo, então eu gosto de conversar. Eu é falei, isso. gente, o podcast tem que rolar, porque eu quero Pois trazer é, muita gente que a gente conhece nesse processo, né? E muito. acaba. Pô, que história legal, essa história pô, é inspiradora para outras pessoas. Por que que não fala? Por que que não Exatamente, leva, né? E é muito legal. Então, exatamente. te receber aqui é uma honra. Eu Ai, muito adorei. obrigada. Quando tu aceitou o convite, quando ela aceitou o convite, eu falei, meu Deus, uma mestra em direito. Pronto, que vai contar Ah, pra gente um pouquinho sobre a história dela. Tu é de onde, Jéssica, lá no sim. Rio? Eu sou do Rio de Janeiro, capital, carioca mesmo. Eita, eu também sou lá também. E, assim, um lugar que eu sou apaixonada também. É, tenho que sempre que ir, porque além da minha família estar lá, eu me sinto Ai, é o mais difícil, muito. né? Eu acho que é o É, mais. Pra gente que imigra, eu acho que é um dos fatores mais é complicados. complicado, né? Pra gente se sustentar aqui sem ter o apoio da família, né? Assim, sustentar mesmo emocionalmente Eu sou muito é família também, então eu puxado. sinto muita Pois é. falta. E tu deixou lá a família, pai, mãe, costumam vir Todo aqui? mundo. Caramba. Foi todo mundo. Eu vim sozinha mesmo, mas eles sempre que podem me visitam Ah, isso também. é bom, né? Porque ainda tem a possibilidade de vir, de passear um Pois pouquinho. é, pois é. É. Não, tem que. A gente tem que ter essa troca. Ou eu vou, ou Uhum. eles vêm, porque a gente tem que arranjar um jeito, porque senão fica muito E é complicado. muito difícil. Eu, por exemplo, a minha família não consegue vir. Ainda não veio. Minto, veio um sobrinho, mas não se adaptou. Uhum. Logo quis voltar, ficou pouquíssimo tempo, 6 meses, Ah, mas pra. Mas ele queria. Tava querendo morar, é ele isso? queria vir para imigrar Aham. na altura. E só que ele não se adaptou, muito novinho ainda. Chegou aqui e não se adaptou, ainda tem essa parte da adaptação. E ele foi o único que eu consegui trazer aqui até hoje, né? E eu espero que, claro, que venham outros. Mas essa Mas é a parte tiveram difícil. visitas já? Não, ainda Não, não. ainda não Não, conseguiu também, né? não é. Mas você consegue ir ao Rio, pelo menos. Consigo, eu já Conseguiu consigo ir, já? Ai, que exatamente. É. bom. E uma das coisas que eu queria muito que ele viesse para estudar aqui, né? Que Uhum, inclusive é uma área, algo que eu acho muito oportuno aqui. Tem com os estudos certeza. aqui são muito bons, eu gosto muito da educação daqui. E é claro que eu queria muito que ele estudasse direito, né? A gente Mas puxa um a pouco gente pro puxa nosso lado, né? muito, mas ele é de TI, não tem nada a Ah, ver. nossa. E falando em direito, como é que foi aí? Como é que você se inspirou e se enveredou para esse caminho aí do direito? Como é que tu escolheu essa área? Olha, foi um pouco engraçado, assim, interessante, porque não tem ninguém na minha família, assim, próximo que seja advogado, nem atue na área do Não há uma direito. inspiração, né? Tipo, Não ó, há, só quero assim, ser. exatamente. Mas acho que eu sempre tive um senso de justiça, assim, muito forte em mim, desde de pequena, Tá na assim. veia, Sempre, né? Tipo, sempre é, quis ser a justiceira, vamos na dizer. brincadeira, você, não, ele que É errou, isso. ele que tá com, o pique tá com ele. Ninguém pode infringir regras, nem... Não pode isso aí. Mas não tem regra, eu tô criando uma aqui Exato. agora. É bem isso aí. A gente é desse. E quando eu era pequena, assim, ali mesmo, por volta de 10 anos, 11, tinha aqueles programas eleitorais que estava perto de umas Ai, eleições lá no ok. Brasil. Obrigatório, né? Horário Obrigatório, obrigatório, é. exatamente. E aí, os meus pais às vezes trocavam de canal e colocavam em canais que passava séries de investigação policial e tudo mais. Ai, que eu amo também. Pois é, e eu comecei a me apaixonar por aquilo. E tive a vontade,
e começou a criar uma vontade em mim em atuar até na área criminal Meu mesmo. Deus. Fui ali pela penal, nossa, comecei mesmo a querer e a fazer justiça mesmo na investigação por aquelas Sim, pessoas. imagina, no Rio de Janeiro, estudando penal. Jesus Muito amada. tranquilo. Muito calmíssima. E então comecei também, eu sempre fui de humanas, não teve jeito assim, não tinha nada de medicina, nem de biomédicas, nada assim, nem exatas, então pior ainda. Ixi, também não tem nada, ok. E então eu estudava essas áreas porque tinha que passar no vestibular. E então eu decidi que eu queria fazer o direito. Estudei muito, consegui passar na UFRJ também. Nossa, Grande faculdade, parabéns, Faculdade é Nacional de faculdade incrível, Direito. é. Sim, meu xodó Renomada, né? É também. uma universidade muito Muito falada, muito boa, conceituada. muito Parabéns, boa. galera da UFRJ, porque é Não, brabo. e professores incríveis, assim, tive professores incríveis, Teve alguém que muito você de... leva como inspiração? Tipo, caramba, esse daqui eu... Olha, eu Ah, tive um professor de processo penal, que ele era incrível, assim, bem garantista, ok. e eu gostava dela. Nossa, muito incrível. Eu tive também uma professora de processo civil, incrível também, difícil, mas ela dava uma aula, Sempre assim, tem. Aqui a gente chama de apaixonante. cadeirão. Sempre tem um cadeirão que é, ou é pelo professor mesmo, ou a matéria, ou a cadeira, a unidade curricular, né? Sim, Eu acho que um dos cadeirões que eu tive aqui, eu também estudo direito aqui, então um dos cadeirões pra mim foi o direito constitucional. Meu Deus do céu. E todo mundo amo falava isso também. também, Olha, direito direito constitucional é muito constitucional. difícil. Tinha alguma cadeira que você olhava e falava, não, essa daqui é muito difícil. Para mim, como eu também não sou muito de números, então o tributário foi uma área que Ai, eu penei um pouquinho, nossa. mas eu tive uma professora excelente, que eu até fiz estágio com ela na Ai, que legal. Procuradoria do Estado. Por acaso, caí no departamento dela, mas penei ali para passar, mas ela também era uma professora excelente, eu mesmo que tinha ali uma certa Ok. dificuldade. Sim, Mas eu tive professores incríveis, que assim, legal. até direito constitucional também, processual, de processo constitucional. Até fiz na ordem também, foi direito constitucional, amava, amava. E no trajeto da faculdade, comecei apaixonada por penal, e como a gente fala, né? Tem um ditado assim que diz que a gente entra no direito apaixonado pelo penal, Verdade. mas sai casado com o civil. É. E no meio dessa história, eu consegui o meu primeiro estágio na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Primeiro atendimento. E era o atendimento justamente para pessoas que precisavam de auxílio em direito de família, sucessões e civil. Ou seja, aquele começou pesado ali de histórias emocionantes, também pessoas muito Imagina, né, a pessoa vulneráveis. que tá caminhando ali pra uma formação, começa a ver essas histórias, deve ser uma coisa, né, muito... Sim, eu comecei bem nova ali, eu tava ainda acho que era no quarto período, alguma Ok. coisa assim, tava ali Ah, eu começando, também, quarta. porque você começa também a olhar aquilo e fica assustadíssimo, né, do gênero, meu Deus, isso daí, não acredito que essa Caramba, discussão debate exato. sobre isso, né? Não, e a gente vai ali, como é o primeiro atendimento também, a gente precisava explicar muito bem para a pessoa, mas com pessoas tão vulneráveis e tão humildes. Então, foi uma escola também ali para mim, para estudar, porque eu precisava aprender bem para conseguir explicar para as pessoas o direito delas e desenvolver a petição inicial, né? Que era primeiro atendimento, não era tribunal. A gente fazia a petição inicial, depois protocolava e a pessoa seguia, né? E também acordos. Fiz muitos acordos Só uma dúvida, lá. era papel, isso mudou ainda? Eu tenho muita curiosidade de saber se isso ainda é assim lá no Brasil, em si, no Rio de Janeiro. É processo ainda papel, é online? Como é que tá isso lá? Nessa época era papel Era papel ainda, ainda. né? Mas depois começou a ser tudo eletrônico. Ok. Passou a ser eletrônico, como Eu aqui ficava também, nessa né? curiosidade, exato, porque aqui houve um avanço muito significativo nessa área, Sim. né, Então, lá de a gente direito. imprimia papel, a defensora assinava. Isso eu tô falando também de 2013. É, Tem alguns. tem alguns aninhos aí, mas... E então ali eu me apaixonei por principalmente direito de família, sucessões, e comecei a me dedicar àquilo tanto que no final, depois eu troquei também de estágio, fui para a Procuradoria do Estado. Nessa altura você já tinha visto que amava o direito? Porque eu acho que o Sim, direito tem que ser muito isso também, né?
Eu acho que o direito você tem que Sim. amar o direito, porque é tanta coisa que você vê, é tanto conteúdo, e você precisa. Se você não ama, não adianta, porque você não vai ficar ali. Acho que a Exato. vida é assim: se você não amar, você não vai conseguir Exato. manter aquela relação. E o direito eu vejo muito disso também. Tem muita coisa para ler, para pesquisar, para estudar, e não adianta, porque eu costumo brincar com as pessoas: não adianta você começar a ler e parar, fazer leitura dinâmica, né? Tem Não. que ler até o final para você entender. E essa altura você já amava o direito? Ou como é que ou isso foi uma evolução ao longo Foi da uma carreira? evolução, porque assim, a gente começa, eu tive até direito romano na primeira, no Aqui a primeiro gente também semestre. tem, aqui a gente também tem Pois direito é. romano. Só que, então, assim, não são matérias que a gente se apaixona tanto assim. Então, ao longo do caminho, a gente vai vendo matérias mais específicas, como família, direito de família. Eu Sim. fui ter, sei lá, no sétimo período, alguma coisa. Então, assim, passar por algumas coisas. Porque tem um, um caminho ali para percorrer até chegar, né, nessas cadeiras mais específicas. Então, eu fui desenvolvendo ali um amor e também fazer o estágio foi colocar em prática o que a gente aprende. Ou então, às vezes, até aprender na prática coisas que eu não tinha visto ainda na faculdade, dava uma nova A visão. prática é Em- extremamente diferente, né? faz A muita teoria, diferença. hoje eu trabalho já com algumas, tive a oportunidade de trabalhar com alguns profissionais, vejo a prática, nossa, como isso muda a nossa ótica dentro da universidade e fora dela, né? Claro que o professor tem sumária relevância naquilo ali, porque, como você bem disse, o professor ele gera pra gente uma fagulha, você leva uma centelha daquela relação Uhum. ali. Ele está ali como mestre, e quando você vai embora, você levou o que aquele cara te ensinou. Então, você tá Na carregando visão aquela pessoa. dele, Na né, visão dele, tá também. carregando aquilo no teu coração. Tipo, vai abraçado, né? E eu acho que a prática, ela mostra um pouquinho do tipo, ótimo que você tá abraçado com ele, Sim. mas você vai precisar soltar um pouquinho, porque na prática isso muda. E essa mudança, você foi vendo aos poucos, você foi sentindo. Sim, fui sentindo aos poucos. E, e aquilo, eu só saí mesmo, por exemplo, do estágio da defensoria porque eu já tinha aprendido o que eu podia ali. Deve Fiquei ser uma dois experiência anos, incrível, foi. estagiar na, Eu na não queria sair, defensoria. Pois é. não queria sair porque eu amava, só que a gente precisa também ir para outras experiências, Claro. né? E como eu nunca me vi muito trabalhando, estagiando em escritório, eu fui para procurar, fiz um concurso para a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, e passei, trabalhava no departamento pessoal, então eram pessoas que processavam o Estado. Fui pro outro lado, né? Fui Exato. para A pessoa, já que eu não vou ficar aqui, vocês vão me conhecer. A pessoa indo fui pro embora, outro né? lado. Aí eu Agora fui vamos ver. para defender o Estado. E ali a gente via muitas pessoas que processavam o Estado por causa de concurso público, não passavam, tinha alguma coisa no edital que elas não concordavam. Então, Demora muito esses processos lá? Tipo, demoram. eu vi um caso recentemente de um candidato a delegado, acho que era da Polícia Federal, se eu não Uhum. me engano, e ele, ao fazer a prova, enfim, a prova não havia sido preparada para ele, porque ele tinha nanismo, então Ah, eu não vi. sei se tomou Sim, conhecimento. sim. E ele recorreu e ele conseguiu, né? Eu Pois não sei é. se a justiça ganhou celeridade, se ela está mais célere hoje em dia, mas eu vi que Também não ou se o sei. caso dele foi rápido porque ganhou notoriedade. Mas eu sei Exato, que exato. foi resolvido muito rapidamente o caso dele. Pois é, normalmente não era tão célere, Pois. porque o Estado recorria até o último Ok. recurso, até o recurso extraordinário, ou então o recurso especial. Ah, ok. E agravo, embargo, e vai. Até. Mas aí eu também não sei se teve alguma questão especial, porque era um caso muito específico que ganhou Sim, a mídia, né? exatamente. Também pode Esses ser por casos isso. mediatísticos, realmente eles ganham, na tua visão técnica, eles tendem a ganhar mais celeridade? Ou isso é Aí eu acho que gera uma pressão. Gera É o uma pressão magistrado, né? Imagina, se no. nós estamos ali como pessoa, por mais que você não queira, eu costumo brincar, é aquela história esse áudio não podia ser usado no tribunal porque ninguém avisou que seria gravado. Mas o Sim, juiz é ser humano, ele já ouviu aquilo ali, ele já foi já foi contaminado contaminado, pois por é. aquela questão. Eu acho que tá Pois muito é. voltado a isso também, né, a mídia. Exato, exato. E, por exemplo, teve aquele caso também muito infeliz sobre uma menina de 13 anos que era casada, muito entre aspas, com Ah, eu acompanhei. um homem de 30 anos E os e que desembargadores consideraram natural, isso como foi um um caos, isso casamento.
Que era Impossível. normal, como se ela tivesse capacidade de decidir aquilo ali, pelo amor de Deus. E ganhou notoriedade, rapidinho foi resolvido. Exatamente. É, Então, acho que também tem esse lado bom de ter ganhado a notoriedade, né? Porque vai exato. quantos outros casos não ganharam e É foi verdade. e um absurdo desse. E está lá, tá lá Brasil. parado. Pois é. E falando de experiência, fiquei curioso porque até aqui eu não vi o teu envolvimento com a imigração, Sim. né? Com esse processo. Então, depois da procuradoria, como é que Me formei. surgiu? Ah, Aí então você eu ainda fi- não estava na procuradoria, você ainda não estava formada. Não, eu Ok. fui de estágio também. Ah, ok. Estágio profissional. Fiquei lá até me formar, até receber meu diploma. Só que também me formei na UFRJ com a tese de Direito de Família. Não consegui, não me desvinculei. Pronto. Fiquei ali. E o tema era alienação parental, Meu também Deus, complexo, né? complexo, muito complexo. E depois me formei e, como eu lhe disse, eu não tinha essa vontade de estagiar nem trabalhar em escritório mesmo. Não me via ali. Eu queria muito ir para a Defensoria Pública, queria fazer passar num concurso como analista, ou até como técnica, começar como técnica, não sei, assim, fazer alguma coisa ali para crescer e depois fazer o concurso mesmo para ser defensora pública. Porque era minha paixão. Só que, infelizmente, o Rio de Janeiro estava num momento ali em 2016 de pouco recurso, estava em greve, desculpa, Foi uma estava em época bem. crise, Foi uma estava época de muito bastante crise. complicado. E eu também não me via, que aí é engraçado, eu não me via saindo do Rio. Olha isso, que Eu desafiador, né? Porque não me via saindo do Rio. Eu queria ficar ali no estado do Rio e me sentia muito bem ali e não tinha essa vontade. Então eu fiquei ali, pronto, não tem concurso, também eu não queria o escritório, o que que eu vou fazer, né? E comecei a estudar para concursos, fiz até um concurso para o Tribunal Regional Federal, mas, claro, muito menina ali, não tinha tanta experiência em concurso, sim, fiz mais imagino. para ver como é que Que é era, né? importante também, né? Exatamente, Porque ganhar uma experiência a de experiência, concurso, exato. né? E nisso eu já tinha a minha ordem, né? A OAB. Depois, quando. E aí, nisso ali, deram uns 6 meses depois de formada. Eu me formei ali em agosto, no primeiro semestre de 2016. Ali em fevereiro, por ali, minha mãe falou assim: olha, ela já. Minha família é de descendência portuguesa. Ai, olha aí, ó, premium, tá? A gente chama isso aí de premium. Esse aí é o imigrante Exatamente. premium, é. Pois é, Vem de e. VIP pra cá, vem de executiva. Exatamente, é muita diferença. E minha mãe já tinha a nacionalidade dela, e eu dei entrada também. E logo depois surgiu a oportunidade, ainda em processo, surgiu a oportunidade do mestrado aqui, em Portugal. Só que, como eu lhe disse, eu não me via saindo nem do Rio de Janeiro. Nossa, que Quanto desafio mais. isso, porque imagina mudar de país, a pessoa nem pensa. Exatamente, não pensava. E só que eu também não via outras oportunidades. Eu falei, pronto, pelo menos o mestrado, também não me via fazendo mestrado. Meu Deus. Foi assim, completamente diferente. Mas foi uma oportunidade de, eu vou continuar pelo menos então a estudar o que eu estava estudando de direito de família. Então procurei também me inscrever na área de direito civil, no mestrado, e me inscrevi só na Faculdade do Porto, só na Universidade do Porto, na Faculdade de Direito. Falei, vamos ver como é que vai ser. Era teoricamente simples, Se assim, era só inscreveu de vendo. lá, estando no Sim, Brasil. me inscrevi no Então a Brasil. inscrição é toda online? É todo online. Envio de documentos? Era tudo online, só na hora da inscrição presencial Ok. que precisava entregar os documentos. A Universidade do Porto, inclusive, é renomada aqui, É é uma universidade muito conceituada, muito boa, com excelentes professores. muito competente também, eu admiro muito, inclusive. E então o processo ele iniciou, ele inicia-se, ainda é assim? Esse processo para quem vai fazer talvez um mestrado ou estudar Para o aqui? mestrado também, começa com Online? tudo online, Ok. Quando que é exatamente. o período? É o mesmo período das universidades, o período letivo? Por exemplo, começa em setembro também e vai de setembro a setembro o ano letivo? Como é que é? Isso, A mesma coisa? exatamente. Exatamente. Começou em setembro, aí você tinha que fazer a inscrição ali Antes, né? até junho ali, Isso né? é igual. Maio, junho, e aí depois saía o resultado. Isso chama atenção porque no Brasil, quando as pessoas
pensam em imigrar, claro que depois a doutora vai falar um pouco mais sobre essa matéria, mas quando pensam em imigrar com visto de estudante, por exemplo, é importante esse preparo antes, né? Porque as Com inscrições certeza. começam aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, já há inscrições para Sim. quem vai fazer, para quem pretende estudar, quem quer cursar um nível superior aqui. E começa online, e aí há o momento da apresentação desse documento. Nessa apresentação, Isso. só pode presencial. Isso, na época foi assim, Ok. só o presencial. Porque não tinha toda essa facilidade Sim. online, né? Ainda mais antes da pandemia, que isso foi 2020, 2017. 2017, Foi ok. 2017. E quando. Então me inscrevi, falei, vamos ver, eu já Vou estava ali no tentar. processo de nacionalidade, só que como eu não teria o meu cartão de cidadão antes de setembro, por exemplo, para vir para cá, Sim. eu fiz o processo para o pedido de visto de residência para estudante. Então, tu tinha o processo do visto em Sim, andamento e o pedido da nacionalidade. na época o pedido de visto era com agendamento no consulado português. Ok. Não tinha ainda não tinha nada Não disso. tinha. Como é agora, você precisa agora fazer o agendamento para levar os documentos, né? VFS é um órgão, um mediador, Exato, é uma empresa que faz um filtro, vamos dizer assim, para o consulado português. Ou seja, eles recebem os documentos ok. para justamente depois analisarem. Eles têm esse acordo com o consulado. Só eles que podem fazer, né? Isso. Então são os mediadores, na verdade, recebem esse Sim, processo. E eu vi que houve uma exatamente. alteração também, que era antes podia ser tudo à E distância, aí, né? exatamente, o que aconteceu? Que eu tô no meio também disso. Ah, Eu tinha minha entrevista. Eu tava ali, saiu a primeira lista, em julho, mais ou menos. ok. Agora eu não vou saber, não vou lembrar exatamente, Mais ou mas por menos, ali. é. Foi em junho, julho, saiu a primeira lista dos classificados. Eu tinha ficado em quinto lugar em espera. Eu falei, eu vou passar. E eu Isso é tava muito assim, positivo. eu vou passar. Pelo menos na segunda leva eu vou A conseguir. pessoa que nem sonhava em cursar direito, do nada. E nem em É, sair do Rio de nem sair do Janeiro. Rio de Então. Janeiro, exatamente. Aí ele na E espera. aí eu falei assim, não, eu vou passar, preciso fazer tudo para ter o visto de residência e tudo mais. Então, o agendamento para eu entregar todos os documentos estava amarrado para o dia 4 de setembro. Pois bem, e não tinha data no site da faculdade para dizer assim, vai sair tal dia a lista de espera, Nossa, que a aflição. Eu segunda ia ficar super chamada. ansiosa. Não, foi tensíssimo, tensíssimo. E aí, ok, e aí eu à espera do dia 4 de setembro, ali e à espera também da lista. Simplesmente, do dia 31 de agosto até pro dia 1º de setembro, eles resolveram mudar Meu Deus do céu. o sistema de agendamento. Não, e aí, desculpa, não era mais com o agendamento. Você tinha que enviar tudo por correio, como ficou Como sendo ficou até durante um agora. tempo, exato. E aí era tudo papel, né? Exato. Botava no envelope, O despachava meu pra. passaporte e tudo mais. Só que assim, Que eu medo de iria perder esse com. passaporte, Eu imagina. iria. Teoricamente, eu vinha pra cá em setembro, porque era quando começavam as aulas. Exato. Conclusão. Eu perdi o agendamento, porque eles falaram: ninguém que tem agendamento mais vai poder vir por 3 dias, 4 dias. E eu falei assim: e agora? O que eu faço? Conclusão. Eu ia ficar doidinho. Não, eu Eu ia ficar tava. surtado. E não tinha Lá na saído porta do ainda a VFS. lista de espera. Não tinha saído a segunda chamada ainda. Da Meu Deus. É, faculdade. então ainda. Eu ia ficar mais nervoso ainda. Eu ia ficar. Foi assim. E isso, Que bom resolver isso 1º de aí. setembro, sendo que as aulas começam 19 É, por de aí, setembro. exatamente. Ok, entreguei pro universo. Continuei fazendo minhas coisas e esperando. E nisso fui ligando pro consulado. Com isso eu tô falando de quase 10 anos atrás, tá bem? Não façam isso. A menina, Até porque consegui não vai falar uma conseguir. atendente, Não vai conseguir, amor. falar por telefone. Isso é impossível. E a atendente me disse assim: olha, você já tá com o seu processo de cidadania, já deve estar para sair, porque na época eles respeitavam o tempo que eles davam de prazo Que para era sair em a torno de quanto cidadania. tempo, mais ou menos? 9 E meses. agora está em?
Mais ou menos. Mais de um ano, entre um ano e meio, 2 ali. Sendo muito Depende otimista, muito, né? Sendo muito otimista. mas de pai para É, filho. É ok. Tem uma diferente, né? diferença. Então, quando eu dei entrada em fevereiro, então eu estava para sair ali em novembro, Ok. mais ou menos. Eu falei assim, olha, vai como turista e você consegue pegar lá a sua certidão de nascimento português e dar entrada no cartão de cidadão. Que hoje em dia, hoje em Pelo dia, pelo amor de amor de Deus, não Deus, façam gente, isso, gente. Não não, fa- não existe essa Isso foi possibilidade. muita loucura. Nem sei como é que minha mãe também Que aceitou isso, porque loucura! tadinha, ela é super ansiosa. Imagina, ela deve ter ficado super Ai, preocupada. vai sem nada. Eu vim como turista, inclusive, né? Mas nós estamos falando de uma época em que existia uma possibilidade legal, legítima, que o permitia fazer. Mas hoje em Exatamente. dia não. Mas eu também, Não se faz. eu fui com passagem de volta. E Olha o gasto, né, que ainda tem. caso eu não conseguisse, eu Essa ia passagem. Até voltar. porque você perde essa passagem. Não, Então, e eu ia voltar. Se eu não conseguisse se não conseguisse. o certidão, aí eu ia ter que voltar e dar entrada no Ok. visto de estudante, porque tinha que vir de forma legal. É, e aí, aí eu, tá bem, então vamos Vou fazer nessa. isso, ok. E à espera da segunda, da chamada, né? Da segunda chamada. Eu lembro disso, numa sexta-feira. Estava eu na casa da minha prima e a gente Ai, que emoção. ia sair e tudo mais. Daqui a pouco eu recebo um e-mail da faculdade falando que eu tinha passado e que eu tinha que estar na terça-feira lá para Meu fazer. Deus do céu, a pessoa, a pessoa comprando o voo na mesma hora. Que Gente, desespero. foi assim. Foi assim. Na E eu falei, sexta-feira, tendo que estar na terça. uhum. É incrível isso, essa E não organização, eu tinha como adoro. fazer inscrição nenhuma online, não existia isso. Você tinha que ser presencialmente. Ok. E aí, aí foi uma loucura. Aí Não, cheguei, doideira, aí claro, a é. gente sai, aí eu falei, não, Final de mas vamos semana sair, ficou, imagina, né? vamos Agitação. sair, tá, vamos nos divertir, eu vou cuidar disso a partir de amanhã. Centradíssima, porque se sou eu, desmaio na hora ali, já Não, nem consigo nem eu fazer mais recebi nada. sexta, era, sei lá, 6 da tarde, 7 da tarde. Ai, Então, já assim, não era, tinha né? o que eu É, fazer muito. tipo, eu vou ter que Aí, sábado, continuar. organizamos tudo. Domingo, viajei, porque a inscrição era entre segunda e terça, por isso a terça era o último dia. Viajei, foi domingo? Foi. Salvo Os engano, voos são foi domingo à caríssimos, né, nesses noite. casos. Muito. São Não, absurdos. urgente. É. E tendo que comprar passagem de volta também, porque Ixi. eu tava entrando como turista e eu tinha que mostrar na imigração. Eu ia passar pela imigração e tinha que mostrar que eu tinha, que eu tinha passagem de volta. Não podia ficar assim, simplesmente, né? Exato. Enfim, consegui sair do aeroporto. Também não tinha onde ficar, eu não tinha alojamento quando eu vim. A sorte que minha tia tinha uma amiga que morava aqui há 20 anos e ela falou assim: não, fica na minha casa por uns dias até você conseguir um local. Meu Deus. Ainda Foi bem que teve, assim, assim, esse porto ainda bem. seguro, porque tem gente que vem e nem, às vezes, não sabe nem onde vai ficar, né? Pois é, Desembarca aqui não, sem nem saber onde era. ela foi incrível, assim, a Fátima. Entrega nas mãos de Deus mesmo. Foi incrível, assim, me ajudou muito ali pra eu ficar pelo menos 15 dias pra conseguir Amém. arranjar Que um bênção, lugar. né? Quando é de Deus, quando tem um propósito, Quando tem que ser, quando não adianta, o que é seu vai te achar, vai encontrar você alguma forma, os seus caminhos. É claro que você não pode permanecer na inércia. No direito a gente fala muito isso. Inércia chama inércia, né? Então, não adianta você ficar parado. O importante é, olha entre aspas, olha o rolê que você teve que fazer, né? E você poderia, tá muito em cima, né? Aí muito ficar naquela difícil. situação, não, como é que eu vou estar lá, gente, na terça-feira? Olha a ótica, né? Então, o olhar é que muda todo o cenário, é claro. E meus pais apoiando também, né? Que isso foi fundamental, assim. Não tenho nem como descrever, assim, ainda Um beijo bem pros que eu... papais da Jéssica. E, e pronto, aí cheguei aqui, me inscrevi, fui começar, e aí e também procurar lugar pra ficar e tudo mais. E aí também começou a minha saga pra me regularizar aqui, Aí é né? outra saga, amor. Aí tu E entra. eu, aí Quase que tem que invocar a indo... Liga da Justiça aí, porque só Deus vai ter misericórdia. Mas olha que ainda era uma época ainda mais. Não, comparado agora, muito tranquila. É. Incrível, assim. E eu ia lá quase toda semana no Arquivo Central do Porto. Cadê minha certidão de nascimento? Já tenho meu assento de nascimento. Que maravilha. Olha, eu sei que eu tinha até dia 18 de dezembro, mais ou menos, pra ficar legal aqui
No final de novembro saiu o meu assento de nascimento. Consegui meu cartão de cidadão é de 14 de dezembro. Gente. Foi assim, na loucura. Mas deu certo, consegui ainda bem. E. Começou logo em seguida a Mas atuar ou você perdão, começou logo em seguida o mestrado? comecei o mestrado em Isso. setembro mesmo, consegui pegar o início das aulas Ok, então mesmo sem a direitinho. documentação, que era a documentação como cartão cidadão, Pois. a universidade Nem o foi. visto de residência também me pediram na época. Olha que Engraçado, né? diferente, exatamente, Não por isso a tinha curiosidade. essa leva de brasileiros ainda não tinha começado, foi muito em 2018 ali. Tinha Isso era diferença de propina 2017. ou não? Por exemplo, você entrou como estudante nacional, internacional? Eu entrei como CPLP também, né? Tem essa Ah, ok, diferença de pessoas que falam língua portuguesa para estudante internacional e estudante português. ok. E aí depois eu comecei como Ainda tem CPLP, a CPLP? Ainda existe ainda essa tem, possibilidade de ainda tem. ingressar? Ok. E depois eu passei para nacional. Consegui ainda pelo menos diminuir um pouco a propina porque é Diminui, bem claro. cara. Muito, as propinas são altíssimas. São muito caras. E ali comecei, primeira semana de aula, era assim, não vou entender nada, porque a gente não tá acostumado, lá no Brasil a gente não tá acostumado com o português E falado, eles né? O acham, português de o Portugal brasileiro falando. acha que o idioma é um facilitador. Não é, tá? É completamente. Nós que principalmente nas aulas. Quando você está na aula, meu Deus, eu lembro perfeitamente que a minha primeira semana de universidade, de faculdade, foi em 2023. Meu primeiro semestre, e mais especificamente minha primeira semana, nossa, Jéssica, foi uma loucura para Não, eu a primeira conseguir semana eu falei, entender. eu não vou entender nada. Exatamente. Acabou pra mim. Ainda Isso tinha uma porque era só professora a que apresentação, exato, eu falava, nem Jesus aula. amado, e é muito difícil para entender porque, É, e às vezes você pega um professor que é da ilha, e aí é uma diferença ainda mais mais ainda. acentuada no vocabulário, Sim. né, é muito diferente, e aí você pega, ou é um professor também que é do continente, mas é de Lisboa, e aí, Outros sotaques, outros né? Ali sotaques, dentro mesmo do país, assim como a gente tem E olha também, que eu já né? tinha aqui em Portugal já há um tempo, né? Porque eu cheguei em Foi. Portugal de 2019, 2018 para 2019, e mesmo assim eu senti muita dificuldade. Eu estou falando de 2023, quando eu ingressei na universidade, e eu senti uma diferença gigante na comunicação. E isso daí, no teu dia a dia, também você sentiu essa Senti. A sorte também, que, como eu disse, como eu para tinha essa amiga absorver? da minha tia, a Fátima, ela me ajudou muito, por exemplo, para ligar também para os lugares para eu arranjar alojamento, né? Quase como intérprete, é. Mas era porque se eu tava tendo dificuldade de falar pessoalmente, olhando a Imagina boca no da professora, telefone. no telefone eu falei, gente, eu não tô. Eu lembro É. que eu liguei para um senhorzinho, gente. Esquece, já era. Era igual eu. Às vezes eu Aí no eu Uber falei, parava em não, outro lugar porque eu não conseguia entender, eu falava, chegava em outro canto. Meu destino era um, chegava no outro. Eu descia mudo, porque eu falava, não vou nem resmungar, porque não vou eu reclamar. não sei. Eu que não sei o idioma aqui direito, né? Mas é claro que, mas é o português. Não, mas Mas tem é diferença. diferença, gente, muito grande. E a Até de gente. expressão popular, de Exato. tudo. Totalmente, totalmente. E a gente não tem contato mesmo com o português de A Portugal lá escuta, que no, é. no Brasil, como eles têm aqui do português Exato. brasileiro, né? Passava, principalmente naquela época que eu cheguei também, passavam muitas novelas aqui, Ah, então, é verdade. então eles tinham muito esse contato, então conseguiam entender melhor Exato. até o nosso português, E às né? vezes as pessoas até brincavam, mas se ele tá me entendendo, faz sentido. Mas é porque é óbvio. Aqui tem um contato muito É. maior com o português brasileiro do que, Uhum. né, obviamente, o Brasil tem o contato com eles. E na universidade, no mestrado, você. Como é que foi a escolha do mestrado? Como é que foi essa. Por onde você enveredou esse caminho aí? Como é que. Como eu te disse, né, eu gostava muito de direito de família, minha tese foi lá em direito de família, então, como eu estava sem oportunidade de trabalhar mesmo nesta área, eu falei, vou estudar então direito de família, então o meu mestrado Olha que legal. foi em direito civil, e eu falei, eu quero fazer a minha tese em alienação parental também, só que voltado aqui no contexto da Europa, né? E então, o primeiro ano, o mestrado, como é que funciona? O primeiro ano são 2 semestres, né? E cada um é com aulas, que Ok. eu imaginava também que era só para escrever a tese, algo assim. Não, tem aula mesmo, com prova, com exame. Olha, não sabia. Pois é, com exames. E era uma prova única, gente. Meu Deus. Ou passavam, tinha que fazer recurso se não É, passasse. na universidade nós temos
a possibilidade de fazer a prova um, a prova 2 por semestre, né? E se você não alcançar a pontuação, vai ao recurso. Pois No mestrado aqui era uma era prova. uma Ok. prova só, e aí ia para o recurso direto. E aqui também os valores diferentes do Brasil, né? A prova não vale 10, vale 20, como na É, licenciatura também, né? exato. Vale 20, então você tinha que tirar pelo menos 10 ou 9,5, porque aí arredondava para 10 para você Isso. conseguir passar, né? Direto. E senão reprovava. E foi difícil a adaptação, assim, até não da matéria em si, porque, assim, a gente tem a mesma base de direito germânico, né, direito Ok. italiano, então, a base ali do direito é muito parecida, é do Semelhante, é. mesmo, vem da mesma origem, Ok. né, só que, e até a aplicação, assim, tem os artigos parecidos, como é que eu posso dizer, o raciocínio, Ok. Tu sentiu diferença no muito modelo parecido, de teste, de prova, daqui para o modelo no Brasil? sim. O que que você achou de mais complexo, de mais difícil? É assim, por exemplo, eu vou falar da UFRJ, né? Ok. Porque lá nas faculdades também tinham diferença entre si. Por exemplo, a UFRJ era muito mais objetiva, casos concretos Ok. também, né? E aqui eu senti que é preciso escrever bastante. Muito, é discursivo, né? É uma coisa É mais. discursivo, assim, muito Tem discursivo. que ser uma Não, resposta exaustiva. São duas perguntas, 2 horas de isso, prova. exatamente. E eles querem que você realmente fale tudo sobre aquele tema. Mesmo que a E eu pergunta acho muito bom, eu acho não seja muito. focada, é Ajuda tudo. muito. Pois é, porque acaba assim, você precisa estudar o todo, Você não vai né? conseguir desenvolver se você não estudar. É o que nós falamos aqui no comecinho, que é o amor. Se você não precisa ler, precisa É, compreender para você conseguir dissertar sobre esse sim, assunto. exatamente, E eu também exatamente. senti uma grande diferença, porque para escrever, ali, quando vem aquela prova, questão um e 2, 2 horas de teste, escreve. Laudas. É, lá, exatamente. E eu fico horrorizado, porque ainda tem gente que fala assim, me dá mais uma folha. Aham, E o já meu tem 4 Deus! Eu páginas. falei, 4 páginas que essa pessoa. Eu falei, não é possível, eu sou muito ruim, então. Mas a gente sente uma diferença muito grande, né? Como Sim, quem estudou aqui, quem vem da já tá educação mais aqui, né, já tá mais acostumado, acostumado exato. do que quem vem de fora. Ainda mais direito, né? Porque a gente precisa escrever e escrever e dissertar Exato. sobre tudo. Então, às vezes em outra área, né? Em outras áreas talvez não seja assim, mas na nossa área é É, uma questão de mesmo de exaurir o tema. exato. E como é que você fez para superar isso? Como é que você se ajustou a essa nova realidade do, Eu do tive que me mestrado? adaptar, né? Porque assim, ou era isso ou eu não passava, né? E É aí isso mesmo. eu reprovei 2 matérias, porque era muito diferente, assim, a forma que o professor dava, e a gente tem que fazer da forma que o professor quer, né? Então, assim, É, para ele se identificar e ter esse reconhecimento, de repente, com a aula dele, né? Com o estilo dele. Então, eu tive que me adaptar também ao professor. Ou seja, como que eu faço esta prova? Não só saber a matéria, mas saber como eu faço esta prova. Então, desafios mesmo, muito. Eu assim, também senti muitos muita diferença desafios. nisso. Mas é isso, também Passou passei, pelo entendeu? A gente mestrado e me vamos ver. formei. Ficou super feliz. Muito. Passou pelo mestrado e começou a atuar ou ainda teve umas férias? Não foram férias, Mas, eu consegui ficar esses 2 anos apenas estudando, no ok. sentido de apenas estudando, apenas, né, entre aspas, só que no sentido de eu não precisava trabalhar. Ok. Consegui ter esse suporte da minha família, que faz muita diferença, Muito. né? Então, tive esse suporte da minha família, então eu consegui apenas focar no estudo. Só que assim que eu entreguei minha tese, eu falei, não, eu quero começar a trabalhar. Nisso, eu tenho a minha ordem no Brasil e falei, eu vou focar em tirar também a minha ordem aqui agora, para começar a pegar alguns Então, o ano era. Aí, casos. quando você terminou o mestrado, era qual Eu ano? entreguei minha tese em 2019 e defendi em janeiro de 2020. Meu Deus, que olha, bem pertinho. Mais um pouquinho tu Foi pegava a em crise novembro pandêmica. ali que teve, eu não vou me lembrar exatamente, eu acho que teve alguma questão teoricamente, era pra gente ter entregado a nossa tese em julho, até julho. Só que teve um problema na biblioteca da faculdade, teve em obra e tudo mais, então eles estenderam até outubro, novembro.
Então a gente ficou Sim. ali até. E depois a nossa defesa, que era para ser mais ou menos em outubro, foi só em janeiro. Também Ok. teve isso. E, e aí, quando eu entreguei minha tese, eu falei: não, eu preciso começar a trabalhar. Decidi ficar, não queria voltar para o Brasil. Achei que minha vida estava fazendo sentido ali e quis me jogar no mercado. É Só oportunidade. Se que. você tá no momento, Exato. é importante que você siga mesmo. Só que, obviamente, eu não tinha, não tinha estrutura para começar advogando já, porque Sim. precisa de uma ajuda, assim, estrutural mesmo, até de experiência. Eu estava focado só no Técnica. estudo, exato. Como é que funcionava o direito aqui, mesmo para atuar no direito como advogada. Então, é aquilo, a gente começa a trabalhar como qualquer imigrante, a gente começa a trabalhar em outras áreas. Eu, como sempre gostei de desporto, de esporte, de treinar, fui para uma academia. Comecei a trabalhar numa academia como Gente, que recepcionista. desafio, né? Olha isso. A pessoa do nada vai numa academia, entrou no direito, agora já tá na academia. Fui lá trabalhar na academia como recepcionista. E depois virei comercial também, vendendo os planos. Acho que a gente também do direito tem uma forma de Tem. convencimento, né? É É, bom. exatamente. A gente Tava brinca treinando que a ali persuasão tá também. bem intrínseca, né? Exatamente. E aí minha ideia era ir logo em 2020, aí defendi minha tese em janeiro, estava à espera apenas do diploma e falei, pronto, quando assim que eu tiver o diploma, vou sair e quero começar de repente pelo IFP como um estágio profissional, algo assim para começar a ter uma Exato. base, né? Sim. Só que aí veio a pandemia, Meu Deus, em essa pandemia. março, e eu não consegui sair do trabalho, obviamente, porque era uma forma de sustento, né? Claro. E aí começou a saga também de ter que me manter ali num trabalho que não era o meu objetivo, né? Mas que eu precisava. Os desafios que os imigrantes Virou pela passam, né? A gente necessidade, exatamente. precisa. Olha, eu preciso disso, né? Eu tenho que passar por esse Exatamente. processo aqui. Exatamente. E aí, nisso, por causa da pandemia, eu fiquei lá até agosto de 2021. O que era pra eu ficar até março de 2020 por aí, Rendeu. por causa justamente, aí tinha que esperar vacina e tudo mais. E aí ali que começou a ficar mais certo de não fechar tudo de novo. O problema era esse, era Exato, é. fechar tudo de novo. As pessoas não queriam contratar, né? Exatamente. E quem estava contratado, já as pessoas estavam desesperadas, receosas, com medo de haver uma demissão em massa, ou muita Exatamente. gente ficou no prejuízo, muitas empresas fecharam, né? Muita Exatamente. gente sofreu com relação a essa E época. ali foi uma época bem assim complicada também emocionalmente pra mim, porque eu já não queria ficar naquele trabalho. Sou muito grata pelo trabalho, óbvio, só que não era o que Mas não é o teu objetivo. a minha paixão É. também, o que eu queria fazer, né? Tem toda uma história e É, tem, né, uma exatamente. trajetória de estudo, dedicação. É Exatamente. natural que você queira seguir. Exato. E aí, o meu objetivo. E nesse meio tempo também descobri que eu simplesmente não podia. Por quê? Tirei minha ordem aqui. E na época, nós Como é que era? tínhamos. Pois Como é é. que era isso? Como é que é? Como é que tá essa questão Eu não sei se é da o acordo da ordem? reciprocidade, né, entre a Uhum. OAB e a OA daqui. Só que, e na época, era assim: você só precisava ter a sua ordem no Brasil ativa e e trazia o seu processo, né, o processo todo de até você se tornar advogado, né, do Sim. estágio, etc, da prova também, trazia pra cá e pagava o valor pra tirar sua carta da ordem aqui. E então era Não simples, tinha uma validação, então, não precisava. Então eu nem como outros precisei cursos validar o possuem, né? diploma nem nada. Era simplesmente ter a minha carta da ordem de lá. Só que aí, em 2023, salvo engano, para 2024, ali, Foi na mudança, foi acho que da presidente, não é isso? Da da ordem. Houve ordem, uma mudança. eles decidiram mudar as regras e agora não é tão simples. Você precisa validar o diploma, precisa. Então ainda é possível. É possível, mas precisa validar o diploma, precisa fazer um estágio também na ordem, de por volta de 18 meses, e depois fazer um exame na ordem Tu também. achou que isso ajuda ou tu achou que virou muita burocracia ou não era. Como é que é a tua visão sobre essa mudança? Eu acho que assim, de certa forma, é bom para a pessoa se inserir no mercado e ver, não no mercado, mas no Na entender prática, como funciona o direito ok. aqui. Porque apesar de ser muito parecido, temos diferentes atuações, né? Até mesmo no tribunal, como que funciona como funcionam os tribunais aqui.
A primazia do direito europeu, né? Que Exatamente, temos o direito europeu, não para é o Brasil, simplesmente que né, Portugal. é muito diferente, porque isso, inclusive, é previsto na Constituição da República Portuguesa, é previsto que o direito da União Europeia tem primazia, né, tem valor, tem aplicação interna. Exatamente. Então, o que eu acho muito. Às vezes eu olho, é óbvio, eu como jurista, na minha concepção, eu acho que é algo muito delicado você ter um direito que prevalece sobre o direito de um Estado de direito. Estado Então, soberano, né? exatamente, o Estado é soberano em si. Então, como que dentro da própria Constituição, artigo 8º, inclusive, que eu já sei porque a gente falou sobre isso, artigo 8º lá, número 4, ele fala claramente de que os tratados, enfim, têm validade interna e sobrepõem, né, entre aspas, As leis. sobrepõem as leis internas. Eu acho isso muito É, desafiador para um Estado de direito, né? É algo muito preocupante. Então, eu acho que é uma das matérias que eu sempre olhei e pensava justamente como o advogado brasileiro exerce ou qual é esse caminho que ele percorre, porque a adaptação tem que ser uma adaptação muito extensa, muito, sim. né, o direito em si, como tem mudanças, e como que você se adaptou a essa realidade? Você fez a validação, fez a inscrição na ordem, não é isso? Isso. Fiz em Logo em seguida, em 2020. 2020, e recebeu a tua cédula. Exato, exato. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar, assim, em alguns casos de indicação lá do Brasil, né? Ah, processo de nacionalidade, coisas assim, mais pontuais. Não era algo que eu conseguia apenas trabalhar com isso. Por isso que eu também estava ainda lá no... Até para ter uma segurança, né? No trabalho Exato. na academia, né? No ginásio. Depois, eu resolvi sair, porque eu falei, realmente não dá, e eu precisava focar para procurar alguma coisa na minha área. Nesse meio tempo, eu tinha visto no IFP e a questão da validação do diploma do IFP e eu tinha um mestrado aqui. Só que o meu mestrado não valia se eu não tivesse a validação do meu diploma para eu aplicar para um estágio profissional como mestra. Meu Deus. E aí, naquele momento onde eu estava, para mim não fazia sentido eu validar o diploma. Eu ia gastar um dinheiro muito alto para ser um estágio no IFP. Eu não tava ali, não foquei naquilo. Eu falei, não, eu quero começar a trabalhar de alguma forma. Vou procurar nem que seja como assistente administrativo, em algum escritório. Vou ver ali na prática mesmo. E foi assim que eu fiz. Eu consegui, comecei a trabalhar numa Foi empresa muito que me difícil tu dava... chegar Foi. nessas empresas? Foi porque, como eu tinha já graduação, um nível, né, uma habilitação literária já de mestra, eu não conseguia, por exemplo, trabalho para recepcionista de escritório, porque eles sabiam que eu não ia ficar só ali, eu não queria ficar ali por muito tempo. Ou então até como assistente administrativa. Até que eu consegui uma empresa, sim, foi mesmo também, sou muito grata também a essa empresa. Consegui como assistente administrativa e eles abraçavam os imigrantes também para começarem a trabalhar Que lá. legal. Pois é, porque também tem essa questão, né? Não são É. todas as empresas e escritórios Exato. que fazem isso. Pra você ter noção, eu não conseguia nem estágio de graça pra Você trabalhar. chegou a pedir, por exemplo, eu Pedir, posso estagiar mandar aqui, posso... e-mail, aham, E não, não não tinha enviava. acesso. E aí eu já não sei se era uma questão de, advogada brasileira, não conhece muito o sistema daqui, ou então simplesmente, a gente não tem vaga, mas às vezes nem me respondiam. Isso eu achava, poxa, falam então, né? Inventa alguma, dá alguma Exato, resposta, né? exatamente. Mas enfim, as coisas também não acontecem por acaso. Acho que eu tinha que Concordo. ir para essa empresa também, que tratava de imigração. E é isso aí. E Aí, como que como é? foi esse caminho da imigração? E E aí hoje tu trabalha com foco em direito sim, imigratório. sim, exatamente, com E como que foco. foi essa entrada? Como é que tá? Eu tô super curioso, inclusive, para saber como está essa questão do direito imigratório. Tá muito Isso. complexo isso. Muito, muito. Na época eu comecei né, como assistente administrativa e comecei a ver os processos de visto de investimento. Não era tanto para a imigração dos brasileiros que vinham para cá, era mais de investimento, né? E lá e enquanto eu estava lá, já começaram também a mudar as leis de imigração para visto de investimento. Então, assim, eu já comecei a ver como é que funcionava ali a questão da imigração de mudança de lei, que a gente Sim. está vendo muito agora, né? Ano passado foi
Desde 2024 a gente tem passado por Alterações. muitas alterações, Exatamente. assim, profundas e que mexe muito. Imediatistas. Tempestivas e imediatistas são alterações que você mesmo dorme e com um artigo e acorda com ele revogado. Como foi quando eu tinha o agendamento para entrevista no consulado dia 4 de setembro, só que dia 1º já Uma não podia rapidez. mais. É, Aquilo eles ali são já muito foi um rápidos. sinal como, Gente, como é que como pode isso? funcionava. E pronto, e aí eu comecei a ver como que era esse mundo da imigração, só que em outra dimensão, né? De Sim. investimento, não pessoas que Então você ainda não moravam trabalhava aqui. na prática, tu ainda não praticava na Não. altura, né? Tu, Eu estava por dentro do processo, mas eu não atuava como advogada de ok. imigração ali. Eu estava aprendendo mesmo. E chegou um momento que eu senti a necessidade de, não, agora eu consigo e quero me dedicar a isso, quero estudar e quero começar sozinha esse trabalho. Aí nasce a E doutora foi. Jéssica Muniz, Nasce. advogada de direito migratório. Exatamente. No início eu tinha até uma colega minha, uma amiga minha, que a gente começou um projeto juntas, só que ela também estava focada no doutoramento. Ela tá com doutorado agora, tá a fazer o doutorado, então acabamos seguindo ali por Vamos caminhos. trazer ela pra gente Claro, conversar, não, com então. Como é o nome certeza. dela? É a Natália. Natália, tá convidadíssima, então, pra poder participar aqui com a gente conversar Com sobre esse doutorado. certeza. E, e então, e aí decidimos seguir caminhos separados, mas assim, tudo numa boa. Eu queria muito atuar sozinha, tá? Atuar mesmo como advogada ali, então foi bom para as duas, porque ela precisava focar no propósito dela também, né? Acho que Exato, tem é. muito a ver com isso. E ali comecei, com a ajuda também de colegas, de amigas advogadas, dando suporte de dúvidas e tudo mais, que eu acho que isso é muito Foi importante entrando a no gente mercado, se ter. inserindo. E hoje o direito imigratório ainda vê essa possibilidade de quem está em Portugal conseguir uma forma de se legalizar, de se documentar, ou com a sua experiência de mercado, como é que está esse cenário? Porque para quem está do outro lado, nós que estamos do outro lado, é claro que a gente quer sempre acreditar numa possibilidade de que forma que eu posso fazer para me legalizar. Ainda existe essa possibilidade? Como é que está hoje esse cenário? É assim, como profissional da área, eu não aconselho ninguém a vir sem um projeto. Assim, ai, decidi vir, vou tentar. Não venha. Não tem Não como, não faça há. isso, porque Não tem nem não é sistema, só. não existe nem. Exatamente, não temos sistema, não tem. As coisas são complicadas para você conseguir alojamento, ainda mais hoje em dia. Então é Caríssimo, assim, né? caríssimo. É, não dá para ser aquele projeto Vou Tentar a Vida em Portugal. Hoje a gente tem algumas possibilidades, como, por exemplo, também o estudo profissional, que você consegue pedir autorização de residência com dispensa de visto, não precisa de visto de residência para estudar aqui, para pedir esse tipo de estudo, mas eu acho que mas não é O o correto, indicado não é o e é ideal. preciso fazer um planejamento. Não tem como você mudar de país, mudar de vida, porque você muda a sua vida. E a Sem um maioria dos processos, planejamento. desculpe, a maioria dos processos dos projetos imigratórios que dão errado, pelo que eu conheço de amigos, é justamente pela falta de planejamento. Exatamente. Então, hoje, se a Exatamente. pessoa ela está aqui, se de fato ela for estudar, ela consegue pedir o visto e dar entrada A na autorização de residência, residência, sim. ainda como estudante. Como estudante, sim. Mas é aquilo, né? E aí, o que que acontece? Muitas pessoas agora conseguiram um contrato de trabalho, têm todos os documentos, mas não tem um meio de se regularizar porque não tem, por exemplo, mais a manifestação de interesse. Que acabou desde 2024. Exatamente. Muitas pessoas vinham com essa ideia, né? Exato. Então, é assim, planeje. Quer vir? Se quiser Visto. vir, vem com visto. Eu dou assessoria para pedido de visto A também. gente vai deixar o contato. Isso. É o surgimento da tríplice, né? Que a Exatamente. tríplice foi o pouquinho que a gente conversou, a tríplice foi um desafio também que a doutora está entrando nessa nova jornada, nessa nova fase, né? E a tríplice está trazendo o quê aí de bagagem, de ideia? O que que a tríplice traz aí para esse mercado? Nós somos uma assessoria jurídica, né? Onde
estamos abertos a ajudar mesmo a dar esse suporte. Que é E um suporte incrível. completo também, Completo. desde o pedido de visto, NIF, As NIS, reuniões, o com acompanhamento. reuniões com os clientes. Uma grande diferença que eu vi em vocês também é o acompanhamento à diligência, né? Que muitas das Sim, vezes as pessoas acham que vai ser algo muito simples e a dispensa do advogado acaba prejudicando a observação dos direitos dessa pessoa. E eu vi, exato. inclusive, eu fui acompanhado na altura e acho que esse é um dos maiores diferenciais de vocês, porque no dia da entrevista eu vi que nem precisou falar nada, né? Que a O doutora foi cliente lá, não fala falou nada. tudo, resolveu, já estava com a pastinha nas mãos. Isso é um Isso. adianto muito Até porque a gente significativo. tem aquela lei do atendente, né? É, Então, ter uma pessoa profissional do lado para falar com o atendente, falar não é bem assim que exato. a lei diz, O caminho é esse aqui que tá no e não artigo, pedir é. documentos que não sejam os necessários, essencialmente. Então, é muito E importante acontece ter de esse pedirem, por exemplo, tá ali no atendimento e falar, ah, me dá um documento tal, que nem tava ali, nem é previsto, né? pede, pede, Acontece, né? pede. Teve, por exemplo, uma situação que, às vezes, por exemplo, um contrato de registrado nas finanças de arrendamento com recibo eletrônico, às vezes não é todo o suficiente. Meu Precisa de Deus. uma declaração do senhorio e do requerente com assinatura reconhecida e tudo para ter a validade. O documento da junta de freguesia só não é suficiente. Não é suficiente. Nem as finanças hoje em dia estão aceitando. Meu Deus. Para trocar a residência, E por aí, se você não exemplo. tem uma assessoria, você não vai conseguir saber disso. Por quê? Quando Exatamente. você lê, é muito objetivo. Você passa ali pela leitura e fala assim: comprovativos de alojamento. Ah, eu tenho um comprovativo de alojamento, eu tenho a fatura do meu cartão de crédito, ou eu tenho a fatura da Vodafone, que é uma operadora de telecom Sim. aqui, ou eu tenho algum documento que eu acho que é um comprovativo de alojamento. Quando chega lá e esse documento não é aceito, o que que acontece? Nós sempre tem a possibilidade de a gente juntar depois, né? Temos ali 10 dias úteis, outra coisa também, caso precise de algum complemento de documento, é extremamente necessário que se peça a notificação por escrito. Não é Olha, simplesmente porque, às vezes, eles podem falar assim: ah, não, você tem 10 dias para apresentar um documento X. E não entrega esse documento da notificação. E assim, é extremamente necessário e eles têm que. É uma obrigação deles tem dar que por documentar, né? escrito Exato, faz total e sentido. dizer o que falta, exatamente os documentos que faltam. Como se fosse a audiência prévia, né? Isso, Olha, tá exatamente. aqui um projeto de deferimento, você precisa entregar isso aqui. Eu Exatamente. tenho sentido muita falta com amigos, né, que eu vi, e eles comentaram muito comigo que eu sinto falta dessa informação objetiva na hora principalmente quando não está acompanhado por um profissional de direito qualificado, advogado, e essa notificação não acontece justamente, a maioria das vezes, na estrutura de missões. AIMA, né, que é a AIMA ali, a Agência para Integração, Migrações e Asilo, que é o órgão competente que Isso. faz a análise do pedido. Sendo que há uma diferença entre a estrutura e a loja AIMA, não é isso? A Sim. estrutura, qual é a diferença basicamente crucial entre eles? A estrutura foi criada apenas para comportar os agendamentos Que e os eram atendimentos massivos, né, que a cara? loja ainda Não não conseguia suportava. suportar. Exatamente. Então foram criadas essas estruturas de missão, né? Assim como aqui no Porto, por exemplo, a gente tem a loja Aima, que é ali no Quinaim, né? Na Avenida É, França. E temos a estrutura de missão na Carlos de Gulbenkian, ali perto da sim. Casa da Música, né? Fica muito cheio aquilo ali Lotadíssimo. lotado. Filas e filas. Que outra E o coisa também advogado que é consegue, tem muito acesso complicado. para consulta, para Sim. informações? Atualmente nós temos um horário de atendimento entre meio-dia e Que e 4 horas legal. da tarde ali na estrutura de missão. E que também fica lotadinho. Então, se Porque, precisar de alguma coitados, informação, exatamente. já pode contatar a Tríplice para Pode, poder fazer. Porque às pode nos vezes o processo está contratar. lá parado e a pessoa não sabe o que está E acontecendo. às vezes não tem nem, por exemplo, pedido de reagrupamento familiar. Nós temos um portal de reagrupamento. Só que ali, depois que você dá a entrada no processo, não fala nada sobre o seu processo. Aí recebe o e-mail com o agendamento, você vai lá, faz o agendamento, mas não tem nenhuma informação se está deferido, não está deferido, se está em análise. Não diz nada. Nada, só fala ali, pago.
Meu Deus. Só isso que diz. E você já fez o agendamento, já fez tudo. Que falta de respeito com a pessoa, né, que tá ali. Imagina, a pessoa tem toda uma dedicação, documentos que foram enviados. E não tem como acompanhar. Ou seja, e para O uma próprio portal pessoa. incentiva você a não ir. Eles falam lá, né? Não vem porque Não a gente vem. não vai te atender. Só que eles também não atendem o telefone. Por e-mail também não respondem. Talvez sinal de fumaça eles consigam responder, O né? advogado ainda consegue, não. Não, o advogado nós Sejamos sensatos, ir justos, o lá. advogado consegue. A É gente incrível. consegue ir lá Tem uma informação. e pedir a informação e tirar a informação deles, né? Porque a gente, o cliente precisa e não é justa a forma que eles tratam também os imigrantes como se, você não precisa saber de nada, não precisamos dar informação nenhuma, né? Diferente da Tríplice também, porque nós damos as informações sobre os processos e tudo mais Vai quinzenalmente. monitorando, né? Acompanhando. Eu tenho um amigo que é Exatamente. cliente de vocês e é justamente isso. Ele falou, Stanis, o diferencial que eu gostei é porque eu recebo uma informação, tem um ofício, tem documento, eles me enviam. Isso é muito, muito importante pra gente, pra Exatamente. quem está do outro lado, ter essa sensação de segurança. Isso é muito bom. Eu olho hoje pra essa estrutura, eu vejo um desrespeito mesmo à dignidade do ser humano, né? Do cidadão, de como pessoa. A falta de informação, o acesso a uma lei que muitas das vezes ela está positivada, está escrito, mas que não é respeitado. Eu vi nem ofício, pelo que nós estávamos conversando, nem juiz, eles estão acatando determinações de magistrados. Eu tenho ações no tribunal que entramos com aquele pedido pelo artigo 87A, né? Para regularizar os brasileiros ou então os outros cidadãos da CPLP que E não tem entraram mais, com né? visto de turista ou visto de curta duração, né? Que foi alterado ali em outubro de 2025. E agora não se pode mais. Mas ele veio para esse artigo, ele era para CPLP? Isso, Como é que funcionava ele? que são os cidadãos que falam português, né? Ok. Como é que funcionava? Eles tinham aberto um canal, tinha o CPLP, tinha um site lá, para você pedir diretamente a sua autorização de residência em papel. Na época era em Tal papel ainda, certificado. exato. Mas saía em 3 dias. Em 3 dias você tinha um papel ali. Mas não era um título, não era um cartão. Você não podia sair de Portugal, né? E o que acontece? Lá você conseguia fazer o pedido, se você tinha o visto de residência, ou então você tinha a manifestação de interesse, né? Você conseguia trocar e tudo mais. Só que nunca abriu um canal para o pedido de autorização de residência para quem não vinha com visto, que era no caso dos brasileiros, né? Sim. Visto de turista, e nem quem vinha com visto de curta duração. Então tinha que ter ali uma informação, por exemplo, um título, ou um visto, um número, para você colocar ali. Exato. E aí, assim, Não era pelo passava, site. Não passava. Ano passado, em fevereiro, eles alteraram isso e criaram no formulário de contato, né? A possibilidade. Mantiveram sem a possibilidade de fazer o pedido pelo visto de turista, nem pelo visto de curta duração. Ou seja, não adiantava nada. Você tinha a lei dizendo que era possível pedir autorização de residência já em solo português, entrando legalmente, com o visto de turista, né, para os cidadãos CPLP, Mas não você conseguia, porque tinha um campo ali que tinha que ser preenchido com o código do visto, né? Exatamente. E aí, é óbvio, não E passava. mesmo o visto de curta duração para outros cidadãos, por exemplo, de Angola, Moçambique, etc., Não ia. você não conseguia. Enfim. E aí, depois disso, a Aí única... foi revogado esse artigo Foi também. revogado agora em outubro, então a única maneira que a gente tinha era movendo ação em tribunal, que também contribui pro Superlotação, superlotação. São, se eu não me engano, 7 juízes, não é isso? São 7 magistrados. Agora eles fizeram um concurso e entraram mais Extraordinário, eu 50. vi. Agora sim. Eu vi de acordo com que eu assisti uma entrevista com uma juíza, né, do Supremo, e ela estava falando justamente que agora, inclusive, a AIMA passaria a ser multada, né, pelo descumprimento. Tomara que isso funcione, tomara. Antigamente Eu tinha acho uma isso, né? Mas audácia a AIMA agora... não seguir uma determinação litigiosa, Não, um citação. magistrado, uma citação e a AIMA não responder. Que isso, Eu gente? tenho processo de agosto que eu não tenho resposta da AIMA. Meu Deus. Foi citada e nada. Meu Deus do céu, gente.
Nesse nível. Então é um desrespeito mesmo, assim. Ah, eles não dão conta, mas também o imigrante que está aqui para se regularizar e que tem as condições, vai ficar por mais quanto Pois. tempo sem estar regularizado? E agora não tem sistema, não tem formulário, não dá. Para quem, por Pro- exemplo, chegou como turista, não vai ter um caminho a ser Não, feito. Não vai dar para percorrer. Por isso, vem com visto, contata a exatamente. tríplice e faz o processo do visto, porque é muito Exatamente. melhor. É melhor não, é muito melhor não. É o correto, né? É o que É o tem que ser feito. correto. E não só, a gente tem que pensar também no nesse nessa mudança, né, vindo do Brasil ou vindo do seu país de origem para cá, para Portugal ou para outro país na Europa, é uma mudança de vida. Não é qualquer coisa. Você não pode vir simplesmente, ai, vou mudar de vida. Poxa, ainda mais se você quer a longo prazo, se você quer realmente mudar, poxa, contrata a Tríplice, a nossa assessoria, justamente para perceber quais são as suas opções, entendeu? Quais são as opções para você vir para cá? Como é que funciona aqui, sei lá, o imposto de renda, por exemplo? Como é que funciona? Porque essas multas, por exemplo, de fiscais, são muito altas. Então, é importante também saber onde você está se metendo, né? Eu sei que Exato. muitas vezes as pessoas saem do país de origem é, com medo, né? Assim, ai, poxa, eu não quero saber de nada, eu quero só ir trabalhar e tudo mais. Mas é a sua vida também, né? É bom você investir um valor nesse início para justamente não ter problemas lá na frente muito maiores. É muito importante porque é um planejamento de vida mesmo. Não é só de mudança, É ah, vou me mudar verdade. ali para Portugal. É verdade, é uma mudança muito grande, né? Nossa, esse assunto é muito bom. Eu adoro esse assunto, inclusive, porque hoje é o que muita gente vive, né? A gente vivencia isso no dia a dia. Sim, A gente conseguiria ficar aqui horas e horas ainda sim. conversando. É, gostei muito de conhecer o caminho. E antes da gente seguir para um encerramento, Ah, queria escutar um vai pouquinho de acabar? você. Também não Tá queria, né? tão bom. Mas eu queria ouvir um pouquinho assim. O que as pessoas que estão aqui, qual é a esperança que ainda tem, né, para essas pessoas? E para quem ainda pretende vir, se ainda é viável, se é algo que se deve pensar, existe uma possibilidade de promissão. Nós, claro que não é a certeza, mas numa ótica técnica, jurídica, que a gente sabe que está aqui para poder falar sobre os direitos Sim. dessas pessoas, né, os nossos direitos. E isso ainda é algo que é pensável, digamos assim, numa ótica tanto imigrante como de uma profissional de direito. Isso. Eu acho que agora, com essas mudanças também na legislação, a regularização, até a vida regular aqui vai ser melhor, né? Porque, e de proteção mesmo de direitos. Então, a pessoa que pensa, não, vou imigrar, quero, estou disposto a mudar de vida, pelo menos ter essa experiência, entende? Que eu acho que isso a gente cresce como ser humano também. Claro, Tiver as muito. outras dificuldades. É, a gente, as pessoas vão ter que pensar e vão precisar se planejar. Então, e vai ter a produção do seu direito aqui, não vir de qualquer forma, né? Para tentar se organizar aqui depois. Então, ela vindo aqui regularizada, já com visto de residência, depois a gente consegue autorização de residência, vai ter o seu trabalho, vai ter o seu estudo também, mestrado ou licenciatura, e vai ter mais perspectiva de depois conseguir também estruturar a sua vida aqui, né? E eu sei que também viver longe da família, viver longe dos amigos também é difícil, né? É uma mudança muito grande. E então. E nós temos muitos imigrantes aqui que eu acho que a gente se abraça muito também. Então, acho que essas mudanças também legislativas vieram de uma forma que não concordo de ter sido tão abrupta. Acho que poderia ter sido de forma mais. Uhum. eh, de forma mais Organizada organizada, mesmo, pensada, inclusive.
Muitas coisas Exatamente. foram explosivas, foram tempestivas, do gênero, vamos acabar isso aqui, vamos resolver isso aqui Pois é. agora. Não é uma solução, não foi resolvido. Só foi postergado um problema e que gerou e aumentou um problema, que, né, ganhou, inclusive, uma desproporção, isso daí, na Exato, verdade. Não exato. foi desproporcional às medidas que foram adotadas. Esse é o meu ver como cidadão. Eu acho que isso foi desproporcional, desorganizado, para tentar organizar uma coisa que também começou desorganizada. Porque Exato. isso é reflexo de uma desorganização lá atrás que já havia. Então, Com as é, prorrogações de visto, né? A prorrogações de prorrogação de vistos, validade de até a título de própria falta mesmo da residência. gestão e do controle de Sim, fronteiras, isso daí tem de ser reconhecido sim que houve uma falta assim de gestão, de controle, de sim. eficiência, e é claro que o Estado precisa se atentar a isso, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, concordo, eu acho que é muito delicado esse processo da imigração e a fase que nós estamos vivendo é uma fase muito delicada mesmo. Pois é, nós temos pessoas muito. Os imigrantes já são vulneráveis, já estão em situação vulnerável, né? Exato. A É, tríplice tem um pilar muito forte para essas pessoas de tem, vulnerabilidade, né? tem. Nós, Em vulnerabilidade. pois é, em vulnerabilidade, pessoas que realmente precisam de uma, até uma organização de vida mesmo aqui. Não é só trabalhar. A gente vem pra cá, não é só trabalhar. A gente precisa se organizar também com tem que ter uma estrutura ali, né? Tem as obrigações fiscais, tem a obrigação de segurança social, tem as obrigações até pra gente se proteger. Então, eu acho que também a regularização, mesmo que não seja de uma forma ao meu ver, mais adequada, né? Foi tão abrupta assim. É, é bom para a gente conseguir se organizar e ver como que nós podemos viver de forma melhor e com os nossos direitos respeitados também, porque se a gente não tem uma regularização na residência, a gente é invisível para o Exato. Estado. A gente é invisível. E a Tríplice também, né, tem muito orgulho de dizer que a gente tá aqui também para defender essas pessoas que neste momento estão invisíveis por uma falha também do Estado, que a gente poderia já ter organizado isso, mas sem vagas, sem. Se a gente não tem uma estrutura para receber esses imigrantes, a gente também não consegue fazer. é, Eles não conseguem se regularizar, não conseguem ter a vida deles estruturados aqui e permanecem invisíveis, né? E na Tríplice também, além dos imigrantes, né, já serem vulneráveis, nós também trabalhamos com pessoas LGBTQIAPN+, temos um público LGBTQIAPN+, que também já é São muito muito mais vulneráveis. vulneráveis, né? Exato. Sofrem E muito, além de todo esse exatamente. processo, muitas das vezes até saem do país porque ou são ameaçados Não ou porque tem. vivem uma condição extremamente de extremo risco, né? Muitos acabam por pedir Exatamente. asilo, inclusive. Exatamente. Então É bem legal. é uma área assim que a gente se engrandece também e quer ali, como eu disse, né, no início, que eu tinha um senso de justiça, então eu quero muito fazer a justiça por Claro, eles. claro. Isso aí, muito bom, muito bom. Isso é muito bom. Amei essa troca, Foi essa muito bom, conversa, de verdade. Obrigado, obrigada, Will. viu? Foi uma honra Obrigada. receber você aqui com a Muito bom. gente. Antes de encerrar, é claro, a gente vai deixar para vocês o contato dessa pessoa maravilhosa aqui para vocês falarem com ela. Antes de encerrar, quero deixar para vocês uma mensagem que é muito importante para mim, no meu ver, né, como experiência de vida. Às vezes a gente pensa muito e o medo, ele paralisa a gente. E ter medo é muito comum, é muito normal no processo. E até hoje, eu mesmo assim, mesmo com 41 anos, eu até hoje tenho muito medo de muita coisa. Às vezes até de entrar no teste, até para fazer uma prova na Sim. faculdade, até mesmo uma apresentação oral, e eu fico com medo. Só que esse medo ele é natural e ele é normal para a vida. Por mais que pareça clichê, por mais que pareça demagogia, só que o medo não pode paralisar você. Seja aí no teu país, seja no Brasil, seja Cabo Verde, Angola, seja onde você estiver. Ele não pode ter o poder de imobilizar você. E esse é o grande diferencial. É só um passinho que você precisa dar e pedir ajuda, conversar com alguém, falar com alguém que você gosta, ou com teu amigo, ou com. Às vezes o medo chega em forma de ansiedade, ou ele chega na forma da depressão, ele chega de alguma forma, ele vai tentar paralisar você. Não é, não é anormal sentir o medo, mas você não pode permitir que ele paralise você e faça com que você desista dos seus objetivos. Eu fui assim, e se deu certo pra mim,
Claro que vai dar certo pra você. Eu sou tão humano quanto você. Mas o que acontece é que experiências são únicas. E muitas das vezes a minha não deu certo no Brasil, mas deu certo aqui. E a sua pode não dar certo aqui, mas pode ter muito sucesso no Brasil. E é essa ideia, essa troca que hoje eu quero deixar aqui pra você. Quando eu digo no final da mensagem, na chamada, de que se deu certo pra eles, também pode dar certo pra mim, é porque eu levo isso como uma realidade de vida. Todos os dias eu busco uma forma de, muito além da prática, mas através da fé também, mas todos os dias eu busco uma forma de acreditar que fazer dar certo é um processo, é uma estrada. E nessa estrada, nesse caminho, a gente não consegue determinar o tempo que você vai passar por ela. Então, independentemente do que você esteja vivendo agora, fale com alguém, procure ajuda, seja uma ajuda emocional, afetiva, familiar, profissional, advogado, mas converse e busque, porque o primeiro passo para fazer um sonho dar certo é o nosso passo. Nós quem temos que acreditar. Tudo que acontece ao seu redor é só uma forma de incentivar você, porque a motivação é a ação, o verdadeiro motivo que te leva a uma ação. E essa ação tem que ser sua. Então, fica aqui com muito respeito, com muito carinho ao momento que você está vivendo, seja aqui em Portugal enfrentando esses grandes desafios da imigração, mas a chave desse negócio aqui hoje, dessa nossa ideia aqui hoje de trazer de cara uma pessoa advogada, ilustre, era justamente pensando no nosso mundo. O que que nós podemos fazer para dar o próximo passo, tá bom? Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. De verdade. João, foi muito bom estar aqui, contar minha experiência. Espero que, como eu disse no início, espero que inspire Inspira. alguém Já tô também. saindo daqui já me sentindo formado em direito. Já super animado, já doido para atuar nessa área que eu gosto muito também. Eu sou um exímio apaixonado. Isso, Foi uma honra. Foi uma honra. E que a Tríplice também possa te ajudar a seguir o seu sonho. Se tiver com problemas também de regularização, já está aqui. A gente vai te ajudar. Vamos traçar um plano de ação. Já que o Estado não está muito do nosso lado, né? A gente tem que arranjar um jeito. Combinado. Então, gente, espero vocês. Até o próximo bloco. Depois eu vou contar pra vocês quem é o próximo entrevistado. Também é uma experiência incrível. Vai falar sobre empreender em Portugal, os desafios do empreendedorismo, como uma pessoa singular que chegou aqui sem a ideia do empreender, chegou como turista e hoje é um cara incrível no negócio de estética, de barbearia. Então, fica atento aí que vem muita coisa legal pela frente, tá bom? É nessa que a gente vai. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigada por escutarem um pouco a nossa experiência. Acompanha a gente. Que acompanha a gente, viu? Valeu. Beijinho, gente. Beijo. Tchau, tchau.